Olá, meu nome é Arthur. Eu estou estudando desenvolvimento há um pouco mais de um ano agora e eu preparei um projeto full stack, né, uma to-do list com Next.js e várias outras ferramentas e eu achei que ia ser legal gravar esse processo para apresentar aqui. Então eu vou mostrar agora para vocês a aplicação já rodando, né, o resultado final e na sequência vocês ficam com os vídeos aí da produção desse app. Espero que vocês gostem. Então essa aqui é a nossa aplicação. A gente começa fazendo um sign-in aqui. A gente pode escolher entre fazer o sign-in com uma conta do GitHub ou do Google. Eu já estou com uma conta logada aqui do GitHub. E eu aqui já criei alguns to-dos aqui. Vou começar apagando aqui para vocês verem o funcionamento da ferramenta. Então, eu defino qual vai ser a tarefa, escolho uma categoria para ela e adiciono. Vou fazer isso com as demais categorias aqui. E eu posso marcar elas como concluídas. E posso excluir como eu já tinha feito no início. Posso retomar também uma tarefa que eu concluí, mas acabei percebendo que não tinha terminado, então eu volto ela para ser realizada. Então a gente aqui tem algumas ferramentas, né, que estão sendo usadas. O login aqui com o sign-in com o Google e com o GitHub, eu estou usando o NextAuth para fazer a gestão desses autenticadores aqui. Aqui está o repositório da aplicação. No front está usando o Next.js, o Tailwind e o SWR, que é uma ferramenta de fetch da versão. E no back-end, a gente está usando um banco de dados PostgreSQL no Supabase, que usou o NextAuth como ferramenta de autenticação e o Prisma como RM para mapear os objetos para a gente lá no Supabase. Ao longo do projeto, eu fui criando branches para que quem estivesse acompanhando pudesse eventualmente ir do ponto A ao ponto B para ficar mais fácil. E no final, fiz o deploy na Vercel e essa aplicação aqui está em produção, né? Tá rodando nesse endereço aqui. Você consegue acessar essa aplicação com o seu dispositivo móvel, por exemplo, e o que você criar no celular, quando você dá um foco na sua tela aqui, ele já aparece aqui também. E a mesma coisa acontece quando você cria alguma coisa no desktop e vai estar disponível também no seu dispositivo móvel. Eu achei que ficou bem legal essa ferramenta. É um CRUD, né? É um CRUD completo. A gente cria, aqui está lendo, a gente consegue atualizar e a gente também tem a possibilidade de deletar. Então, eu acho que foi uma boa experiência aqui gravar essa jornada. Fica a dica aí para vocês acompanharem. Se tiverem algo a acrescentar aqui, eu sou portas abertas aqui para feedback, estou a fim de ouvir o que vocês têm a dizer. E valeu pela atenção, boa sorte aí. Um abraço. Vamos começar aqui criando um projeto em Next, então. Eu já escolhi aqui um repositório de trabalho que eu quero usar. E essa aqui é a documentação do Next. Vamos aqui nos primeiros passos de instalação. npx create next app @latest. Ele vai fazer algumas perguntas aqui para a gente. Nome do app. A gente não vai usar TypeScript. Vamos usar ESLint, vamos usar o Tailwind, vamos usar o diretório src, vamos usar o app router. E eu quero um alias para @jogo da velha, aliás, asterisco, para facilitar a importação dos arquivos aqui. Ele vai instalar já que volta. Ele terminou aqui a instalação.
eu vou dar um cd nome do projeto, e aí já vou dar um code ponto aqui para abrir um terminal do VS Code aqui para a gente trabalhar. Esse é o projeto. Eu já vou abrir aqui um terminal para instalar também o NextAlf. Essa é a documentação do NextAlf. Vou dar um npm install aqui. Essa instalação é mais rápida. A gente já pode dar uma olhada aqui nas instruções de instalação. O NextAlf tem aqui como estrutura um arquivo dinâmico para autenticação, para o callback de autenticação, e ele usava como padrão na documentação anterior o diretório pages como raiz, mas ele dá aqui uma instrução diferenciada para quem está usando o Next 13.2 ou acima disso, que é o nosso caso. Ele está usando aqui o diretório app como a raiz, e eu vou copiar aqui de API até o colchete final aqui dessa rota. E dentro de SRC e dentro de app eu vou pedir para criar uma nova pasta e colar essa sequência. Ele vai criar 3 diretórios aqui para mim: API, Alf e NextAlf. Dentro de NextAlf eu vou criar um arquivo route.js. E dentro desse arquivo eu vou colar essa instrução aqui. Ele tem mais instruções aqui para esse arquivo, mas a gente pode usar a versão original aqui, que eu já testei e validei ela. A gente vai copiar aqui da linha 2 até a 13. Aqui nessa versão ele está exportando por default o objeto NextAlf que ele importa aqui em cima, passando esse Alf Options que ele criou aqui dentro. A gente vai fazer essa mesma lógica, só que passando o objeto Alf Options aqui dentro dessa chamada do NextAlf aqui, que está dentro da constante render, que é exportada aqui como get, como post. Além desse provider do GitHub, vamos colocar o provider do Google, para a gente ter as duas opções aí ativas funcionando. Isso aqui já configura esse arquivo como um todo. A gente pode recolher aqui a API. E o próximo passo, a gente volta aqui em Getting Started. E a gente vai criar esse Session Provider aqui para a nossa aplicação. Na versão anterior da documentação, você tinha dentro do diretório raiz pages um arquivo chamado _app. Esse arquivo ele era responsável por fazer toda a configuração da sua aplicação, questões de sessão, questões de tema, tudo era passado dentro desse arquivo app. E nessa versão nova da documentação do Next, e na versão nova do Next, a partir do 13, algumas coisas foram alteradas, principalmente relacionadas a componentes renderizados no servidor, que vem dessa nova feature do React, que é o React Server Component, que deu bastante o que falar aí, né? Então, a nossa configuração do app, ela não acontece mais nesse arquivo app, porque ele já nem existe mais. A gente vai, para poder passar esse provider, eu vou criar aqui dentro de SRC um diretório que eu chamei de lib, e dentro de lib eu vou criar um arquivo chamado provider.js. Então eu vou copiar tudo isso aqui, ele está exportando como app, eu vou exportar como provider, eu tiro todos esses detalhes aqui, porque agora esse componente ele é só um wrapper assim, da nossa aplicação, ele não chama mais nenhum objeto dentro dele. E eu passo aqui, no lugar de component, eu passo um children.
E aí eu importo ele aqui dentro do layout. Eu vou falar por que eu estou importando ele aqui, que eu acho que é uma informação de valor. Ele não está achando? Tá. E aí eu vou envolver toda essa tag body com esse componente provider, que é responsável por passar o contexto de sessão para a nossa aplicação. Por que eu coloquei isso aqui dentro desse arquivo layout? O arquivo layout, nessa nova estrutura que o pessoal do Next, né, o pessoal da Vercel, e o Next, que é open, né, criou, o arquivo layout ele funciona em conjunto com o arquivo page. O Next ele continua usando a estrutura de pastas aqui, né, como aquilo que define as rotas da nossa aplicação. Então, tudo que eu crio dentro da pasta app se torna uma rota aqui. Todo diretório que eu crio dentro da pasta app se torna uma rota. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada nova rota. E dentro dessa pasta nova rota, eu vou criar um arquivo chamado page. Então, eu vou exportar aqui esse arquivo com o nome, retornando uma nova rota aqui. E vou rodar nossa aplicação aqui. Vou dar um npm run dev. Ele já cria aqui um servidor local, né? Ele já starta um servidor para a gente poder acessar a nossa aplicação. Ele está dando um erro aqui, porque eu criei esse arquivo provider, esse componente provider, só que eu não passei uma instrução de que esse componente ele roda do lado cliente. Por padrão, todas as páginas, todos os componentes que você cria dentro do Next, eles são componentes servidor, eles rodam do lado do servidor. E isso alivia grande parte do trabalho do dispositivo do cliente, mas limita esses componentes para realizar algumas ações. Por exemplo, um on-click em um componente servidor não faz sentido porque não vai ter ninguém clicando dentro de um servidor. Mas você ainda assim precisa de componentes cliente. Então, toda vez que você tiver um componente cliente, você passa essa instrução use client no topo do arquivo, que ele, a partir daí, entende esse componente aqui como um componente que está rodando do lado do cliente. Esse aqui é o arquivo page aqui, né? É a rota raiz aqui da nossa aplicação, no momento que você cria uma aplicação Next. E se eu entrar aqui em barra nova rota, eu vou acessar a rota que eu criei aqui através desse diretório. Esse arquivo layout, ele pode ser inserido em todas as rotas que você incluir dentro da sua aplicação. E ele é passado por hierarquia. Então, o layout que está mais ao topo da hierarquia vai ser passado para todos os elementos que estão abaixo dele. Então, se eu criar aqui agora um arquivo de layout, primeiro eu vou ter um erro ali, porque eu não estou exportando nada dessa aplicação, mas eu vou chamar esse layout de layout 1, e aqui dentro dele eu vou passar um children. Children está sendo passado aqui porque ele recebe tudo que está na rota como filho aqui, né? O componente layout enxerga tudo que está dentro das pastas, das subpastas, do arquivo page e das subpastas como filhos dele aqui. Então, ele envolve todos os outros elementos que são criados aqui. Então, eu tenho um arquivo layout que está abraçando aqui um arquivo page, e se eu criar um novo diretório aqui, nova rota 2, nele eu criar um arquivo page.js, nomear ele aqui como nova rota 2, e acessar esse diretório nova rota 2, vamos ver se eu coloquei o nome errado aqui. Na verdade é nova rota barra nova rota 2, porque é um diretório alinhado, né? Então ele vai mostrar aqui para mim a minha página nova rota 2 com o layout que foi passado lá no primeiro elemento aqui da nova rota 1, né? A primeira nova rota.
E se eu criar dentro do diretório nova rota 2 mais um arquivo de layout, eu vou ter de novo o erro, mas eu passo ele aqui como layout 2. Paulson Children. E aqui dentro outro Children. Eu espero que eu tenha 2 layouts alinhados aqui e a minha rota final aqui, a minha página da rota final. Para que eu falei tudo isso? Então, toda vez que você for fazer uma configuração que precisa ser passada para toda a sua aplicação, uma das opções que você tem é passar aqui dentro do seu arquivo de layout, porque isso vai envolver a aplicação como um todo. Beleza, eu posso excluir todas essas rotas alinhadas aqui. Por que ele está... Beleza, a gente já tem aqui o provider, já temos a nossa rota, já temos aqui o provider configurado. Agora a gente precisa de uma chave de API. E a gente vai no Google Cloud Console. Se você não tiver uma conta no Google Cloud Console, você vai ter que criar uma. Não era isso que eu queria. Aí você vai em APIs e serviços. Eu vou criar aqui um novo projeto. Se você não tiver nenhum, você vai ter que criar um também. Eu vou chamar ele de Next To Do. Então eu vou abrir ele aqui. Vou em credenciais. E para poder criar uma credencial, você vai precisar configurar uma tela de consentimento. Essa tela de consentimento é a tela que é exibida para o usuário no momento em que ele vai fazer o login usando o Google. O login na sua aplicação usando o autenticador do Google, né? Então, você vai colocar aqui externo. Aqui vai ser o nome da app. Esse nome tem que ser um nome que o seu usuário entenda, porque isso vai ser exibido para ele. Aqui você pode colocar um logotipo. Estou caçando um logotipo aqui. Aqui você coloca dados sobre a sua aplicação, qual que é a página inicial, um link para a política de privacidade, termos de serviço. Não é obrigatório, eu não vou colocar nada disso agora. Aqui o e-mail de desenvolvedor. Caso alguém precise entrar em contato com você sobre o seu site. Aqui só salvar e continuar. E beleza, tá criada a tela aqui, então a gente vai voltar em credenciais, criar credenciais, ID do cliente OAuth. O aplicativo é um aplicativo da web, vai chamar Next To Do. Dentro das credenciais, você vai precisar criar mais de uma. Uma delas vai ser uma credencial para desenvolvimento e outra para produção. Para desenvolvimento, a gente vai usar localhost, http://localhost 2.3000. E aqui em URI de redirecionamento autorizado, você pode vir aqui na documentação do NextAlf e lá em Providers, acessar a página do Google, que ele tem aqui o endereço que você deve usar para a sua chave de desenvolvimento. Isso é tudo. Ele vai te devolver aqui um ID do cliente e uma chave secreta. Você pode vir aqui na sua aplicação e criar um arquivo .env.
colar esses dois itens dentro aqui do nosso arquivo de rota de autenticação. Ele tem um nome que foi dado aqui para essa variável de ambiente na configuração. Então, o ID é esse primeiro cara aqui de cima. E o client secret é esse segundo cara aqui. A gente pode fazer o mesmo agora com o GitHub. O GitHub segue uma lógica muito parecida com essa. Você vai precisar criar duas chaves, uma para desenvolvimento e uma para produção. Eu vou criar uma só. A gente vai em Settings, Developer Settings, OAuth Apps. Eu vou criar mais um aqui, já tenho vários para essa mesma aplicação, mas para vocês verem como funciona. O nome da aplicação, Next2Do. Aqui segue a mesma lógica lá do Google. O nome que você escolhe aqui é apresentado para o usuário. Então, para a sua chave de desenvolvimento, só você vai ver, não importa muito o que você usa aqui, mas para a chave de produção é interessante você ter um nome que o seu cliente consiga verificar que é o seu mesmo, né? A homepage é localhost 3000 e a URL de autorização é a mesma do Google aqui, com exceção de que no final de Google você vai usar GitHub. Register Application, ele te dá aqui um Client ID, eu vou copiar esse cara aqui. E aí, solicitar para gerar um Client Secret. Ele vai gerar um Client Secret e te mostrar. Você precisa copiar e salvar isso em algum lugar, porque assim que você der um update aqui, ele não vai te mostrar mais essa chave. Caso você precise de uma chave, você perca aquela chave, você vai ter que deletar e criar uma nova e fazer a configuração de novo. E aí eu vou voltar aqui no arquivo da rota de autenticação e copiar o nome da variável de ambiente que foi dado aqui. Tanto para o ID, que é esse aqui de cima, quanto para o secret. Beleza. Eu acho que isso é suficiente para a gente testar a autenticação com a nossa aplicação. Eu vou voltar aqui no nosso app e aqui na pasta Page da raiz, eu vou remover tudo o que ele estava retornando aqui e vou retornar só uma div com hello world aqui e salvar. A gente vai ter aqui na nossa aplicação já com hot reload retornando. Vou voltar aqui na documentação do NextAlf e lá em Getting Started eu vou passar aquele trecho do provider que a gente já viu e ele tem aqui um componente de login que eu vou copiar ele todo. Vou vir aqui no nosso diretório src e vou criar um diretório novo chamado component. Um diretório chamado component e um arquivo chamado loginbtn.js. Gosto de usar um padrão dos componentes sendo exportado com um nome em maiúsculo. Aqui onde ele chamou de component, eu vou chamar de loginbtn. Esse é um componente que precisa ser marcado como client. E eu vou importar ele lá dentro da nossa
dentro da nossa página. Aqui no lugar do Hello World, eu vou passar esse componente novo e vou dar uma olhada na aplicação. Beleza, ele está retornando aqui para mim esse arquivo aqui, né, um login button. O que ele está fazendo aqui? Ele está criando um objeto session aqui, usando esse hook useSession do NextAlpha e confirmando. Se tiver uma sessão, ele vai mostrar que você está logado e mostrando algumas informações de quem foi que fez o login. Se você não tiver uma sessão, ele avisa que você não está logado e um botão para você fazer esse login aqui, esse sign-in, que é também uma função do NextAlpha, que é o que ele está ofertando aqui. Quando a gente clica aqui, ele manda a gente para essa tela de login, que é própria do NextAlpha. Como a gente configurou o GitHub e o Google, a gente tem essas duas opções aqui. Eu já vou começar testando o GitHub. Aqui está aquela informação que eu falei, que o nome da chave que você colocou lá, ela é apresentada aqui para o usuário, né? Por isso que é legal você ter um nome que faça sentido. E o seu usuário vai pedir uma autorização e aí ele me retorna aqui que a autenticação funcionou. Eu estou logado como o meu usuário do GitHub aqui. Se eu der um sign out aqui e um sign in novamente, e vim aqui com o sign in do Google, mais uma vez ele me retorna agora com o login do Google, o nome que eu escolhi lá naquele momento. Eu vou fazer login aqui com esse usuário. E aí ele me retorna que eu estou logado como esse usuário aqui. É isso. A gente fez o setup da aplicação, a gente configurou a autenticação, a gente criou as chaves de uso da API, tanto do Google quanto do GitHub, e a gente testou agora um botão para autenticação e tudo funciona. No próximo vídeo ou na sequência, eu pretendo configurar o Prisma para que a gente consiga salvar o usuário num banco de dados, os dados do usuário em um banco de dados. Eu também pretendo criar um projeto no Supabase para a gente conseguir fazer o uso desse banco de dados através do Prisma e configurar o esquema, tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga. No momento que a gente fizer esse sign-in aqui, esse usuário fique registrado lá no nosso banco de dados. Beleza? Até já.